E opa. Beleza. Bem, boa noite. Meu nome é Ismael. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos de BDD. Então, bem, que é importante testar, todo mundo está careca de saber, né? Todo mundo conhece, Dash, né? Eu ia colocar do Roger, mas não achei ele aqui. Bem, e tipo assim, todo mundo usa, conhece, todo mundo que está aqui conhece TDD, né? Sabe que é importante testar e tal, conhece a prática de começar o desenvolvimento orientado pelo teste e tal. Só que muitas pessoas têm dificuldade de escrever o teste antes, porque não sabe como testar, não sabe o que testar, às vezes acaba testando métodos isolados, não consegue testar o comportamento e tal. E TDD é um pouco difícil, digamos assim, principalmente para quem está começando agora. E aí, em 2003, Danorte criou BDD, né? Ele começou a falar sobre BDD e tal, começou a escrever artigos, escreveu um livro falando sobre BDD. E por que BDD é importante? Porque é uma técnica de desenvolvimento ágil que visa integrar a regra de negócio com a linguagem de programação. Então, para quem trabalha com sistemas onde a regra de negócio é importante, é interessante utilizar o BDD. Como no nosso caso, por exemplo, a gente trabalha com sistemas de RP, onde tem muita regra de negócio, e para a gente não vale a pena testar se 1 mais 1 é igual a 2, mas sim dizer o que aquilo é, né? Dar nome para aquelas coisas. Então, quando a gente utiliza BDD, a gente está focando no comportamento. Nosso desenvolvimento é orientado pelo comportamento. Então, BDD, ele foca no comportamento e todas as práticas que a gente tem no TDD existem por trás do BDD. Então, ele é uma extensão, né? Então, a gente consegue utilizar tudo que tem no TDD e ainda algumas outras coisas a mais, que é justamente a questão do comportamento. Existem alguns frameworks para Java, tipo o JBehavior, o EasyB, o Spock, mas tem pessoas que gostam do JUnit, não gostam de utilizar framework de BDD. O JBehavior, por exemplo, ele é um framework legal, só que ele tem que escrever muito código, você tem que fazer muita classe, você tem que escrever arquivo de texto e tal. Outras pessoas não gostam do Spock, porque tem que usar Groove e tal. Então existe uma forma de você fazer isso, simplesmente capturando os conceitos de BDD, e você pode escrever com um framework JUnit, por exemplo. Então existe uma solução para isso, né? Como é que você faz? Então, todo teste, lá no XUnit, ele dá uns padrões de teste, e ele diz o seguinte: o teste tem que ter uma fiction, um exercise e um verify, certo? Basicamente é isso que você precisa ter no teste. E, trocando em miúdos, no BDD você tem o dado, o quando e o então. Então, você seguir essa regra, você pode utilizar qualquer coisa, qualquer framework, inclusive o próprio JUnit. Vou mostrar como fazer isso, por exemplo. Aqui eu tenho uma classe de teste, uma escrita fiscal, que é um objeto aqui, é um objeto de negócio nosso, um objeto fiscal. E eu tenho uma classe de teste e um método ali onde eu vou fazer um ajuste de um PIS, né, aquele PIS PASEP e tal. E aí o que eu faço? Eu digo o seguinte: dado um ajuste de PIS, quando for solicitado o valor do PIS, então deve retornar o valor do PIS informado, e os tributos, exceto o valor do PIS, devem estar zerados, porque para mim nesse teste só importa o valor do PIS. Eu estou garantindo que só o valor do PIS tem que retornar. Então vocês veem que fica bem legível isso. Estou utilizando o framework comum, só que fica bem legível. Qualquer pessoa que entrar aqui consegue ler isso daqui com facilidade. E isso aqui para mim é regra de negócio. E o código? O código está para baixo, né? Porque o que importa aqui no caso é eu entender o que está sendo feito e não ler o código, certo? Não interpretar o código. E também, quando eu tenho cenários de teste muito complexos e tal, para não colocar tudo na mesma classe, eu posso utilizar a ideia do JBehavior, o exemplo que nós fizemos aqui para teste de integração. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma classe que executa o teste, eu tenho vários cenários, e cada cenário tem uma classe específica que a gente chama de steps. Então eu posso criar uma classe que vai executar todos os cenários na ordem, e o nome da classe já é o próprio cenário, já diz o que tem que fazer, né? E aí como fica o step aqui, por exemplo? Eu tenho algumas coisas são genéricas, então eu tenho aquele custo contábil Base Integration ali que tem o que eu preciso em todos os testes, e ali na hora de executar os testes eu escrevo os métodos da forma do BDD. Então dado isso, quando acontecer isso, então tem que fazer isso, fazer aquilo outro e tal, e os meus testes estão aqui embaixo. O código está aqui embaixo. Então para fazer isso, né, o conceito é o seguinte: os métodos eles têm que ser escrito em forma de frase, e o comportamento deve ser coerente com o nome. Não adianta eu escrever lá, colocar o nome do método com uma coisa e escrever outra, fazer mais do que o nome está dizendo. Porque aí você já perde a ideia do foco no comportamento. E você tem que ser objetivo no comportamento do método, e cuidado com o reaproveitamento, eu chamo de lícito, né? Por quê?
De repente eu estou fazendo lá um nome de um método, como eu estou num JUnit, falar, eu vou reutilizar isso aqui para outra coisa, vou só fazer uma alteração. Já quebrou também, porque se o nome está dizendo que faz uma coisa, tem que fazer aquilo e não mais que aquilo, porque senão você quebra o esquema do comportamento. E aí, como é que você faz para começar isso daí? Você tem que primeiro pensar no cenário. Tá, o que eu quero fazer? Né? Se eu der uma determinada entrada, o que eu espero que me retorne, né, com aquilo? E aí depois você implementa. Só que, no entanto, você tem que pensar simples. Você não pode querer resolver tudo de uma vez. Então, quando você está focando no comportamento, você tem que pensar naquele comportamento, fazer aquele comportamento, e se você vê que o negócio está ficando muito grande, separar aquilo, de repente, em outras classes, como eu mostrei agora há pouco. E aí, se houver muitos cenários, provavelmente é que o seu design de código não está bom. Né? Se você tem muitos cenários de teste para fazer a mesma coisa, para testar uma classe, então já está te dando feedback que a gente quer receber no TDD. Você tem que criar outras classes, tem que separar, porque você está fazendo muita coisa. Tá? E, claro, você tem que seguir o fluxo do TDD. Não é porque é comportamento que você, vou fazer todos os cenários aqui, depois eu executo para ver se está passando e tal. Então a ideia do BDD é focar você no comportamento, né? Fazer você olhar para o comportamento, mas você tem que escrever o teste simples, você tem que refatorar, você tem que ver se está passando e assim por diante, seguir todo o fluxo, ok? É isso daí, obrigado.